Salve, salve galera, sejam muito bem-vindos. Então hoje a gente vai gravar o primeiro episódio que vocês vão poder acompanhar aqui da gente do Altos Papos. É um pouco diferente do que vocês estavam acostumados a ver. Então o pessoal que já seguia a gente no canal, conhecia aquele formato do Café 4x4, ele continua dentro do canal também, tá? A gente vai continuar atualizando ele com outras publicações, mas hoje a gente vai lançar esse bloco que chama Altos Papos, onde a gente vai conversar com convidados e falar abertamente sobre qualquer assunto. Esse formato, para você que está chegando agora, também vai ser publicado nos sistemas de stream, onde vocês vão poder acompanhar via podcast, tá bom? Então, se você por acaso chegou aqui via podcast também, não está sabendo o que está acontecendo, corre para o nosso canal do YouTube, que aí você consegue acompanhar com imagem também, tá? Mas a ideia aqui é que a gente tenha uma conversa aberta com amigos, clientes, fornecedores, convidados, inscritos e falar sobre assuntos diversos envolvendo o carro, tá? Nesse primeiro tema, a gente até pensou um pouquinho sobre o que fazer, eu acho que está num momento propício para falar sobre isso. A gente vai falar sobre projetos, tá? Então a ideia é passar para vocês uma visão do que realmente é um projeto. Isso está muito confuso na cabeça de todo mundo. A gente recebe diversos clientes aqui que não sabem exatamente o que é fazer um projeto, não tem noção da dor de cabeça que possa ser fazer um projeto ou não. E a ideia deste blog em específico é mostrar isso para vocês. Então, semanalmente a gente pretende lançar aí um episódio novo. Quando for um assunto longo, igual esse aqui, provavelmente a gente divide em 2 episódios, até o pessoal acompanhar com mais calma, tá bom? Toda a nossa publicação. E vou, antes de mais nada, fazer uma rápida apresentação para vocês. Eu tô aqui hoje com 2 convidados que fazem parte do meio automobilístico, gostam de carro, gostam dessa área, tá? Como eu disse para vocês, como vai ser uma conversa muito aberta, a gente teve a ideia de chamar os 2 lados da corda, vamos dizer assim, né? As 2 pontas da corrente, para conversar. Para quem é, vou falar num termo técnico aí, para quem é cringe, que está na moda agora, conhece aí de um tempo atrás, havia no meio off-road a oficina X4 Aventura, que é com o Luiz, que está aqui sentado com a gente hoje. Ele é um dos nossos convidados, acho muito importante para quem conhece a história da X4, para quem viveu aquela época, era como cliente ou era como um fã, um seguidor, como eu que ia lá porque queria conhecer os projetos dele. Então eu acho que é muito interessante trazer. Um tempo atrás já tinha uma mentalidade bem diferente sobre projetos, né, Luiz? Uma ideia assim, coisas que hoje vocês estão acostumados a ver até na televisão, eles já tinham dentro do pátio da oficina lá, muito legal. Para quem já conhece sabe que eu não estou inventando história aqui nem puxando o saco de ninguém. E junto com o Luiz, eu fiz questão de trazer o Fábio Locatelli, tá bom? O Fábio Locatelli, ele é um cliente que vocês já devem ter ouvido falar em alguns vídeos nossos, daquele projeto do Jeep V8 que tá rolando aqui na oficina. Lembra aquele que eu posso até dizer assim, tá indo com um passo de tartaruga? Tá indo bem devagar, certo, Locatelli? Então assim, isso tudo, a ideia é expor para vocês exatamente a realidade do que está acontecendo com o projeto, tá bom? Eu tenho certeza que a gente vai ter as 2 experiências aqui conversando, isso é muito legal. Eu represento, lógico, a parte da oficina em si, também para vocês saberem, isso não começou ontem para mim, mesmo que a oficina seja nova, eu tenho aí um histórico de até época de quartel, fazer reforma de viatura e tudo mais, onde tudo era muito fácil. Eu tinha um pelotão que eu mandava fazer o serviço, e em tanto tempo saía, todas as viaturas eram verdes, então muito prático, não tinha muito o que mudar, mas a gente tem essa experiência também. E eu quero hoje trazer para vocês um bate-papo exatamente sobre esse tema, o que é fazer um projeto, tá? Até não sei se a produção vai conseguir fazer um corte aí, vou falar com o pessoal do Otávio lá, tem um vídeo muito bom rolando do pessoal do Treta Automotiva, que fez uma brincadeira com um vídeo falando sobre projeto, que só colocar filtro de ar e chipar não é projeto. Die gesamte Generalität ist nichts weiter als ein Haufen niederträchtiger, treuloser Feiglinge! Mein Führer, ich kann nicht zulassen, dass die Soldaten, die für Sie verbringen... Nicht als Feiglinge! Verreiter, Versager! Mein Führer, was Sie da sagen, ist ungeheuerlich. Die Generalität ist das Geschmeiß des deutschen Volkes! De fato, não chega nem perto, né, do que é um projeto, você fazer isso. Por favor, não fiquem ofendidos também. Mas a nossa ideia é mostrar a realidade para vocês, tá? Eu acho que envolvem muitos pontos, coisas que vocês precisam entender do que está acontecendo ou não quando você vai fazer um projeto. Eu até costumo falar que o pessoal está mal acostumado hoje com os programas de televisão. Então você está acostumado a clicar no Discovery Turbo, ver tudo acontecer em 40 minutos, perfeito, funcionando. E não é bem assim, tá? Talvez quem possa falar melhor essa parte para vocês vai ser o Locatelli lá na frente. Mas assim, tem muita dor de cabeça.
existe um motivo por que a oficina abre ou não uma possibilidade para o cliente ou não. E para você que está assistindo agora, caiu de paraquedas também, e tem ideia de montar um projeto, a intenção é que você saiba exatamente em que terreno você está pisando, tá? O grande problema é achar que tudo é um mar de rosas, e isso não é, tá? Tem bastante problema, a gente não precisa criar história para vocês. Vou fazer uma cena aqui forçada para mostrar o que está acontecendo na oficina. Não há necessidade disso. Os problemas acontecem no dia a dia de oficina e muita coisa envolve. Lógico, a gente está aqui agora num momento de pandemia também, então isso também envolveu muita coisa do mercado, tá bom? Até se você está vendo esse vídeo aí daqui, não sei, 2, 3, 4, 5 anos, o mundo ainda não acabou, então a gente está vivendo hoje um momento de pandemia que tem dado muita dificuldade, tanto para o cliente, porque existe uma questão da fonte de renda dele, como para a oficina, fornecedores, parceiros que têm apresentado esse problema também. Então, um bate-papo aberto, tá? Essa introdução foi feita só para que vocês entendam no primeiro episódio o que vai acontecer daqui para frente, tá? Então, voltando para vocês, eu estou aqui com o Luiz, vou pedir para o Otávio depois colocar na descrição quando aparecer o vídeo com vocês, marcadinho ali, Luiz Castro do Instagram, para quem quiser seguir e conversar. Eu acho legal isso, se eles ficarem putos depois, isso é um problema deles. Mas assim, você tem uma dúvida que você acha que não é da oficina, quer perguntar pro Luiz, quer perguntar pro Fábio, é assim mesmo? Vai lá e manda uma mensagem, os dois eu tenho certeza que respondem com tranquilidade. Então eu tô com o Fábio e com o Luiz aqui, tá? Pra gente falar abertamente sobre isso. Vou pedir até, agora nesse primeiro momento, pro Luiz fazer uma introdução do que foi o começo da X4, como é que você chegou na conclusão de como iam funcionar os projetos, o que você viu no mercado naquela época que você queria atender. Gente, isso aqui é aberto, tá? Ele vai ter que pensar agora na resposta, não é nada combinado, então a gente vai conversando assim. 1 hora depois. E vamos fazendo o negócio rolar, beleza? Vamos lá. Bom, a X4 nasceu da paixão que a gente tinha, eu e o Ricardo, que era meu sócio na oficina, da paixão que a gente tinha pelo Jeep, especificamente o Jeep Willys e Ford, né? Então a gente trabalhava só com esses modelos de carro. A princípio a gente abraçava de tudo, queria fazer tudo, desde restauração completa até pequenas adaptações, mecânica, manutenção, fazia tudo. A X4 tinha a parte da oficina e tinha uma loja de acessórios de carro, mais especificamente voltado para a linha 4x4, e tinha uma loja de esporte de aventura também. Que ao longo do tempo a gente foi vendo o que dava certo, o que dava errado. E assim, para não alongar muito essa introdução, a gente chegou à conclusão dentro da X4 que o nosso negócio mais lucrativo e o que a gente mais gostava de fazer, o que consequentemente faz com que dê certo, sim, é você ter paixão pelo que você faz, sim, foi focar nos projetos de restauração completa de veículos. Então, desde restaurações originais, como a gente fez alguns carros totalmente originais, que isso também envolve muito o cliente e o nível de detalhe que o cliente exige, e projetos especiais com carros e adaptações de tudo que é tipo e jeito que a gente fez ao longo desses anos. Eu acho até importante falar, isso aí você lembra mais ou menos o ano certinho, como é que era, não? A X4 ficou de 2006 a 2011. 2006 a 2011. Então é isso que eu acho legal até. Uma coisa legal que o Luiz mantém até hoje, né? Não me corrija se estiver errado, o site ainda está no ar até hoje. O site está no ar exatamente como a oficina fechou, o site está no ar. Então até com todos os projetos. Vamos colocar na descrição ali o site para o pessoal clicar e ver. Vale muito a pena, tá? Para você que é um amante de Jeep. Entrar lá e conhecer o que era o trabalho era uma coisa incrível. Hoje é muito comum você falar em oficina com piso de epóxi, trazer caixa Atlas. O Jeep do Luiz você já deve ter visto em alguns vídeos aqui, né? O Black Edition, que é um Jeep que muita gente conhece. Mas você imagina isso naquela época, né? Foi uma visão que... Foi uma oficina completamente diferente do que o mercado off-road no Brasil conhecia na época. Como você falou, tinha piso de epóxi. Então câmera a gente tinha pintura, né? Tinha cabine de pintura, a gente fazia toda a parte de pintura lá dentro. E claro, algumas coisas a gente terceirizava porque melhorou muito o nosso processo produtivo, né? Que faz parte também, né? Na hora de um projeto, acho que algumas coisas até muita gente vê na televisão, acho que tudo acontece dentro da oficina, né? Pois é. Mas algumas coisas a gente acaba tendo que terceirizar mesmo e às vezes é uma cilada para a oficina e para o cliente, né? É onde normalmente acontece um atraso ou não. Isso independente do fornecedor.
Mas é uma história que vale a pena. Clica lá, vai ter o linkzinho aí da X4 Aventura, né? x4aventura.com.br. Que é a oficina que naquela época já crescia os olhos de todo mundo, né? Então vocês imaginam, a gente está falando aí de anos atrás, ele já pensava em motor V8, caixa Atlas, que hoje a gente está ouvindo a galera falar no Brasil, né? Seu Jeep já tem caixa Atlas naquela época. Então tudo isso envolveu uma história, tá? Eu acredito que quem é das antigas lembra e vai ter boas recordações. Acredito que não tem um Jeep que tenha saído do lado, não é puxando o saco não, que a gente tenha visto, que não tenha tido esse crivo de qualidade, né, na hora de montar o projeto e fazer ele acontecer. E você falou que no começo vocês trabalhavam com a parte de manutenção e tudo mais, e acabou migrando completamente para a área de restauração completa. Isso teve um problema dentro da oficina, uma dor de cabeça com os clientes. O cliente chegava para fazer uma troca de pastilha, como é que ele era recebido lá? Vamos lá. Não, é assim, os carros que a gente montava completos, toda a manutenção a gente seguia. Tá. Então ele teve todo o respaldo da oficina enquanto ela existiu. Tudo bem que o nível de retorno foi muito baixo, então... E a maioria dos carros não chegou a rodar tanto ao ponto de sofrer desgaste e precisar de manutenção. Foram poucas as manutenções que a gente fez. E assim, o problema que a gente teve era com aqueles clientes que já gostavam do nosso trabalho e que queriam continuar fazendo pequenos projetos dentro do carro. A gente teve que tomar uma decisão muito séria e seguir o projeto de trabalhar só com restauração. Ou faz tudo ou faz tudo ou nada. Chegou nesse ponto. Eu acho que é até legal falar para o pessoal que está assistindo a gente que isso acontece muito em oficina, tá? Quando a gente está mexendo no dia a dia, eu acredito que você chegou nessa decisão até por conta disso também. Já aconteceu provavelmente com 1 milhão de espectadores, vamos dizer que a gente vai chegar nesses 1 milhão de espectadores, tá bom assim? Claro que sim. Mas 1 milhão de espectadores aí que estão assistindo a gente, você levou o carro na oficina para, um exemplo, trocar uma pastilha de freio e o carro saiu de lá e semanas depois ele começou a ferver. É muito comum o carro voltar para a oficina e o cara falar assim, mas meu carro não fervia antes de entrar aqui, né? Exatamente. Essa é a dor de cabeça que a gente tem num projeto. Chegava um cliente e falava para mim, olha, eu quero colocar uma suspensão de Toyota que estava muito na moda. A gente desenvolveu uma suspensão diferente, que funcionou muito bem, com os parceiros que trabalhavam com a gente. Aí você ia analisar o carro do cara e falava, pô, se eu colocar essa suspensão, o chassi não vai aguentar. Aí você tinha que condenar o chassi do cara. Falar, meu, não dá, eu vou pôr a suspensão, vai quebrar o chassi. Não vai porque tá bom. Aí você fazia a suspensão. Cara, dito e feito, quebrava o chassi. Aí o cara falava para você, pô, mas foi a sua suspensão que quebrou o chassi. Não, o seu chassi já estava fragilizado, então... É muito difícil, né? Ou seja, uma coisa levava a outra. Até que chegou um ponto que a nossa preocupação com a qualidade era tão grande que a gente decidiu, ou faz tudo, ou não faz nada. Eu acho que até essa é a parte que a gente quer chegar da conversa hoje, tá? Mostrar essa realidade. Por quê? Isso acontece todo dia numa oficina, tá? Acontece todo dia aqui com a gente. O cliente traz, faz um serviço no carro, a gente mexe em uma coisa que não tem nada a ver e o cliente fala, poxa, teve um problema em outro. Mas quando você tem uma paixão por carro, quando você gosta de fato de mexer em carro, você precisa ter também vamos lá, eu vou falar a hombridade, mas não é no sentido da palavra assim, a responsabilidade de saber assumir o que é o seu carro, né? O que ele tem de problema, o que ele não tem. Se você não conhece, vá conhecer a fundo o seu carro. Até você comentando, Luiz, a gente tem o caso de um cliente, é de fora de São Paulo, entrou em contato com a gente por causa do projeto Supercharger nas TR4s que a gente vem fazendo. E aconteceu uma coisa muito interessante, ele fechou o projeto com a gente, nós estamos produzindo agora para enviar para ele o kit. Procuramos uma oficina parceira lá para fazer o serviço, mas eu irei até lá, porque é muito complicado justamente isso, uma outra oficina monta o seu kit, e aí o cara vai falar, o kit que é uma merda, se dá um problema ou não, e olha o que aconteceu, o cara foi viajar com o carro, e na viagem, sem estar mexido ainda, a gente nem pôs a mão no carro, fundiu o motor da TR4 dele. E aí eu virei pro cliente e falei assim, imagina, e quando eu fui passar o orçamento para ele, eu falei, olha, dentro desse orçamento eu preciso que o carro chegue para mim, para eu checar taxa de compressão, pressão de óleo, bico injetor, correia dentada, e às vezes o cliente não entende isso. O cliente vai falar assim, não, mas eu fiz isso aí mês passado, eu fiz semana passada.
E aí eu falei para ele, imagina se eu não tivesse tido esse critério que você de falar que só ia te vender se eu fosse aí visitar e eu tivesse montado o kit e você tivesse fundido o motor hoje. De quem seria a responsabilidade? E ele mesmo deu risada na hora no telefone e falou para mim, Denis, provavelmente vai falar que a culpa era de vocês. Então essa é a responsabilidade quando a gente vai mexer no carro de um cliente, é muito difícil. A gente tem muitas variáveis, quando a gente fala de customização, preparação, muito mais complicado, porque é isso que o Luiz falou, o cliente chega e fala, eu quero botar uma suspensão de frente no meu carro, independente do carro, tá gente? Aqui a gente vai falar muito de 4x4, que é muito mais um ambiente, mas o cara fala que nem semana passada, chegou um cliente falando, eu quero pôr uma suspensão a ar no meu carro, a gente pede para fazer uma avaliação do carro, pede para fazer uma avaliação do kit, que é muito comum comprar o kit usado também no mercado, né? E o cliente às vezes não entende, só para ele falar, cara, mas eu preciso avaliar seu carro, não, mas meu carro está perfeito, mas não é assim que funciona. Né? Então, essa parte toda que a gente quer trazer para vocês, para que entendam, gente, carro dá problema. Então, se você está comprando um carro hoje, igual eu tenho até funcionário meu comprando carro, que ele fala, eu quero que esse carro seja um carro escola para mim. O Léo falou para mim mais de uma vez, ele falou, eu quero montar meu carro em casa, começar a mexer, tem curso de mecânica, tem curso de Fueltech, tem tudo, mas ele quer mexer no carro dele. Eu falei, tá bom, pode fazer. Mas o carro escola, ele dá muita dor de cabeça. É o que eu falei pra ele ontem. Eu falei, Léo, lembra que o carro escola tem prova. A escola tem prova, né? Você tá, eu tô mexendo no carro, mas tem a prova ali, isso aí deu certo. E se der errado, como é que sai? E a gente, como oficina, tem essa obrigação de passar isso pro cliente. Falar, olha, eu tenho a responsabilidade em cima do seu carro, de te entregar um carro pronto. Existem N histórias aí, vocês com certeza conhecem alguém que teve algum tipo de problema com manutenção simples. Mandou trocar um freio, fez barulho, mandou alinhar um carro. Alinhamento para mim é um inferno, não vou mentir para vocês não. Eu tenho 3, 4 parceiros de alinhamento, balanceamento, é muito comum voltar. Aconteceu com você até, né? Você alinhou o carro com a gente e assim, você manda o carro alinhar, puto, o cara cobra caro, faz alinhamento, tudo bem, ele dá garantia. Mas quando o cliente sai da oficina, ele quer saber do carro funcionando. Ele quer saber do carro funcionando. Ele vai fazer uma viagem. Isso foi exatamente isso. Você pegou o carro para fazer uma viagem. A história foi essa. Saiu daqui direto para uma viagem. Então, assim, é muito difícil. E às vezes é um parceiro nosso. Então, alinhamento é uma coisa que me passa muita preocupação na oficina por N aspectos, né? Então, isso faz parte. Se você tem ideia de comprar um carro e começar a montar um carro, montar um projeto, seja uma pessoa muito pé no chão. Tenha muita consciência do que vai acontecer dali para frente. Até a gente que já mexe com isso tem dificuldade de prever os problemas, né? Você sabe que isso é muito interessante, porque assim, quando eu comprei o meu primeiro Jeep, e comprei o Jeep e tal, legal, quero comprar um Jeep, até perguntei para minha esposa, para Simone, que vou comprar um Jeep. Ela, você é louco, um carro antigo, velho, né? Um carro velho, né? E aí muitas pessoas me perguntavam assim, mas para que você quer o seu Jeep? Eu falo assim, não, eu quero um Jeep porque eu gosto, porque eu acho que é uma paixão, é desde pequeno e tal. Eu não sabia como era e nunca ninguém conseguiu me direcionar para o que era o meu Jeep. Tanto que eu fiz a minha primeira reforma e não deu certo. Então já é calejado, né? Calejado. E assim, passei bastante perrengue, porque o pneu não encaixa, não sei o que, o chassi, mas você tem que reforçar. O jaque, né? O jaque é muito forte. O que quebra o projeto é o jaque. O jaque, não sei o que, já que você tá fazendo o motor, faça isso. Cara, e eu falei assim, não, no meu não vai dar problema. Deu também. De fato, estamos aqui para falar da segunda reforma. Exatamente, do mesmo Jeep, né? Do mesmo Jeep. Até para vocês entenderem a história, tá? De como aconteceu com o Locatelli, o carro dele não veio com o projeto pronto, né, Locatelli? Ele não chegou aqui e falou assim, eu quero reformar meu carro do zero, exato, né? Eu tinha, para vocês terem uma ideia, eu tinha já feito tudo isso, suspensão, chassi, carroceria, levei para o cara fazer a elétrica, ele voltou com a elétrica zerada. Eu acho que eu andei 1 quilômetro. Parou o motor. Perdeu compressão. Eu trouxe ele aqui com 3 cilindros funcionando. 3 cilindros funcionando, dos 6 originais. 3 funcionando. E aí foi que a gente começou, cara, vamos fazer direito? Vamos começar do zero? Olha, e aí eu fui pensando em tudo aquilo que eu tinha pensado, é hora que dá vontade de chorar, né? E sofrido. Eu falo, nossa senhora, cara, quanto de tempo, de dinheiro, o carro parado, cara. Nessa hora é até importante falar assim, que vocês não estão vendo na câmera, mas a esposa está sentada lá atrás, né? Então ela também acompanhou todo esse processo de nosso dinheiro está acabando, não, já investi nisso, você vai gastar de novo em parte elétrica? Quando nós vamos andar com o Jeep? Nossa, essa pergunta dói, hein? Mas vamos lá, então, como a gente estava falando, o carro Locatelli, ele não chegou aqui como sendo um projeto, né? Então ele montou o carro lá atrás, entrou em contato com a gente e falou, gente,
Até na época você ligou e falou, do carro tá fraco, né? Tá falhando, tava ligando, alguma coisa assim. Eu fui buscar lá no posto. Não, eu tava andando numa reta em primeira e não ia. Simplesmente parou. Simplesmente não ia. E era até final de expediente também aqui. Ele Era ligou, umas falou, 8 horas da noite. tô com o carro parado, tem como vir buscar. A gente foi lá buscar o carro. Até então a gente não sabia o que estava acontecendo, né? Falou, mano, pode ser qualquer tipo de problema. E quando chegou aqui, a gente descobriu que dos 6 cilindros originais, o carro dele tinha um motor original, 6 cilindros, certo? E 3 cilindros. Tira a parte que eu rotei, tá bom? E aí, dos 6 cilindros, 3 só estavam com compressão. E aí a gente entra na outra parte de toda a questão de projeto, tá, gente? Que também é importante falar. A gente vem de uma época que o Jeep Willys, você encostava numa retífica, motorzinho de Opala, 2 contos, você fazia um motor de Opala. 2 continhos, o cara fazia lá, tinha as pecinhas, trocava, o motor de Opala funcionava. Isso não acontece mais, tá, gente? Até eu lembro bem que quando a gente descobriu o problema do motor Locatelli, não sei se você lembra da frase que eu falei pra você, eu falei assim, Locatelli, o barato do seu carro é caro. É verdade. Eu falei exatamente isso, eu falei, mano, o barato, fazer uma retífica completa do motor original do Jeep é caro. Então, hoje, nós estamos em 2021, 2020, 2021, não sei quando vocês vão estar assistindo esse vídeo, você fazer uma retífica completa de motor 6 cilindros, a gente está falando de R$9 mil, pelo menos. É muito dinheiro, pelo menos, por baixo, tá? E aí foi onde a gente começou a história do projeto Locatelli, que eu sugeri para ele, eu falei, olha, na minha cabeça, eu já mudaria para o motor injetado. E aí é a parte que também vai ter um monte de hater aí falando, mas por que não pôs o motor de Opala carburado, por que não pôs isso? Gente, a discussão de carburado e injeção para mim, acho que eu tinha uns 16 anos quando acabou. O carburado funciona legal? Funciona legal, mas eu vim daquela época, para quem não sabe, eu estou no meio off-road desde 4 anos de idade. Então, acompanhei o motor original do Jeep funcionando, acompanhei as adaptações de Maverick e Opala no Jeep Willys, acompanhei os solequinhos corpo simples, no corpo duplo. E eu venho de uma época onde começou a falar de injeção, os APzinhos, a gente tinha aquele receio, né? Falava, nossa, o cara vai chegar na trilha, vai molhar, a injeção vai parar de funcionar. E na verdade não é bem assim. Não é que não para de funcionar, mas assim, os benefícios de uma injeção eletrônica são muito melhores. Então hoje, se você está aí hoje com o seu Jeep desmontado na garagem, pensando num projeto, cara, vai para um negócio injetado, independente do que seja. Você vai ter N tranquilidades que eu posso passar um dia aqui falando para vocês. E no caso do Locatelli foi exatamente isso. Né? Falando, vamos modernizar o projeto, vamos tentar num projeto novo. Também não foi uma decisão do dia para a noite, tá? Vamos entrar num projeto novo. E ali a gente começou a desenhar um projeto onde hoje está correndo isso. A gente está colocando um motor V8, o mesmo que equipava a Grand Cherokee a 5.2, tá? Com um câmbio automático, certo, Locatelli? A caixa de transferência a gente está trocando, esse que já começa a falar, ele vai ter 4x2, porque é um Jeep Willys também. E esse projeto tomou essa dimensão desse tamanho nesse momento. E é justamente a hora que eu falo para o cliente, às vezes parece que é só uma oficina querendo vender serviço, né, Luiz? Você deve ter passado muito isso. Eu falo para o cliente, olha, já que a gente vai fazer isso, vamos fazer isso, que é o Jaque. É o Jaque. Mas assim, é melhor fazer bem feito. Então a gente está começando uma base sólida lá do começo. Dá muito trabalho, a gente teve problemas, existe a minha parte de responsabilidade pelo Locatelli, não me esquivo disso, que fique claro, tá? Mas assim, você começar um projeto desde o começo muito bem feito, é o que te dá uma garantia ou não disso rodar. Há quantos anos você Jeep está montado, Luiz? O meu já tem 11 anos. 11 anos o Jeep do Luiz está montado, você já deve ter visto. E fazendo trilha. Fazendo trilha, fizemos, inclusive nós três estávamos no buraco do câmbio, né, juntos. Então assim, o Jeep do Luiz faz trilha pesada, é isso que eu acho muito legal também, é você montar um Jeep com propósito, um projeto que seja, com propósito de atender o cliente, que aí entra na outra parte que o Locatelli falou lá atrás, de, ninguém me deu um norte da onde eu tinha que chegar, o que vai ser ter um Jeep, né? Então eu costumo dar essa consultoria para o cliente, falar assim, você vai usar o carro para quê? Aonde você quer chegar com o carro? Né? Esse era o ponto interessante que até a gente já conversou no passado, se você quiser tocar nesse assunto é bem legal, de definir o projeto com o cliente, que era um passo muito importante que eu e o Ricardo fazíamos na X4. Vamos falar já, inclusive. Bem legal. O aprendizado que eu uso hoje, inclusive, para fazer isso foi com você. Obrigado. Tá? De sentar, inclusive, com a família, tá? Isso, igual a gente sentou com a família do Locatelli para discutir um projeto. Gente, um projeto é um negócio muito sério, vai muito dinheiro, vai muito tempo, certo? E eu, assim, não é só projeto, dinheiro e essas coisas todas. Eu acho que tem que envolver todo o contexto, né? Toda a família, porque assim, não é pode até ser um sonho meu, mas se a galera não comprar a ideia,
não anda o negócio. Não vai. E foi uma das primeiras perguntas que eu acho que a gente conversou, baseado no que o Luiz me falou também. Isso. Porque o meu histórico que não tinha um norte, foi o que eu falei pro Denis. Eu falei, Denis, eu quero ter um Jeep que eu possa ter confiança no carro, assim... Por a família. Apesar de ser um Jeep, não que ele não seja confiável, mas assim, a gente sabe que é um carro antigo, que é um carro... Mas que eu possa pôr a família, possa ir para Piracaia. O sonho das crianças é que eu chegue na escola com eles de Jeep. Então, Até a faculdade pode ser. até na faculdade... Na faculdade eles vão querer dirigir. Tá bom. Então tem que correr um pouquinho. A gente precisa conversar. Eu não estou preparado. Vou desligar a câmera na conversa. Não estou preparado para discutir esse assunto ainda. Mas assim, e aí foi essa mesma história. O que você vai fazer? Como é que é a experiência de... Eu já tinha mais experiência por conta das trilhas. Você vai fazer, quando eu comprei, você vai fazer trilha pesada, uma trilhinha mais leve. Cara, o que é pesado, o que é leve, como é que é esse negócio? O que eu preciso? O meu sonho era ver o seu Jeep, que muito antes da gente se conhecer, eu via ele numa praça pousado lá, com a carroceria bonita. Cara, um dia eu acho que eu vou ter um Jeep desse jeito. Vou trabalhar para isso. E aí chega um ponto que aconteceu tudo que deu certo e o projeto está acontecendo. Então, assim, realmente é muito delicado. E você tocou num ponto que, assim, até uma parcela de culpa. Cara, eu acho que, independente de culpa, tudo isso que acontece num projeto, a primeira coisa é você tem que ser parceiro da sua oficina. Não adianta você escolher uma oficina porque ela é bonita, porque ela é... Não, tem que ser parceiro. O cara tem que entender o seu momento de vida, olha, onde que você está, o que você pode despender, quais são as suas prioridades. Na primeira reforma, foi muito engraçado, porque a minha filha nasceu no meio da reforma. Vai ficar mais tranquilo o processo. A Sabrina nasce no meio. E agora, o que você vai fazer? Lógico que vai parar, lógico que não vai dar mais. E agora não, agora é outro momento de vida, outra coisa. Então, assim, a expectativa de todo mundo, e todo mundo curte o carro. Foi muito bacana, porque depois que a gente acertou tudo, a reforma e tal... o primeiro impacto é forte, né? Assim, você pega um orçamento na mão e fala, nossa, como eu vou pagar esse negócio, né? Como a parte que dói, né? Mas aí, sim, tranquilo, eu cheguei em casa, foi até engraçado, porque vamos todo mundo jantar junto hoje. Todo mundo. Reúne a família, mas vai ter alguma coisa? Não, vai ter algum negócio. Simone, todo mundo senta aí. Ixi, lá vem bucha. Ó, galera, é o seguinte. Em uma família normal rolaria papai perdeu o emprego, com certeza. Aqui não, é outra discussão. O Lucas perguntou pra mim, meu filho mais velho, tá tudo bem? A gente vai conseguir pagar as contas? Vai, filho, tá tudo certo, não tem problema nenhum. O negócio é o Jeep, ufa, ele falou. O que aconteceu? Você vai vender? Não, esse é o ponto. Ou a gente troca ou a gente refaz o nosso Jeep. E aí foi muito legal, foi emocionante. Te mandei uma mensagem assim que, Que inclusive, brincadeiras à parte, me emocionou na época, tá? Quem tava do meu lado na hora que eu ouvi, porque pra vocês terem uma ideia, ele foi conversar com a família. Eu vou pedir até depois pro Luiz falar a parte de como funcionava isso na X4, né? Mas também não é assim, tá, gente? Você não decide um projeto de dia pra noite. Eu sentei com o locatário e conversei. A minha primeira pergunta pra ele foi essa, né? Precisa ser esse Jeep? Porque, sendo bem sincero pra vocês, a parte do amor, da paixão que você tem por um carro, às vezes ela não é consciente financeiramente. E depois eu até conto pra vocês a parte de porque hoje eu ando com um Wrangler e meu Jeep 48 tá parado na garagem. Eu tinha uma cabeça num tempo atrás, depois eu falei, peraí, o que vai me atender melhor nesse momento? Vou para um Wrangler, isso a gente conversa depois, vamos discutir isso depois com os haters aí também, mas depois que a gente sentou e conversou, o Locatelli teve alguns dias que ele foi para casa, conversar com a família, discutir o que ele tinha que fazer para tomar essa decisão. Não é uma decisão fácil, né? É uma decisão que envolve sim todo mundo. Eu não sei se o Luiz teve essa experiência, provavelmente sim, mas eu tenho experiência de cliente aqui que vem, faz o serviço. Eu não vou citar nomes, porque as mulheres estão sentadas ali atrás agora não me escutem, né? Mas se o cara fala, se minha mulher perguntar, custou R$3.000, viu isso aqui? Eu falo, tá bom, mas assim, é melhor que isso seja muito bem conversado em casa, porque eu tenho história, inclusive, de clientes que a mulher achou que o cara tinha um amante. A mulher falou assim, ele tem um amante, ele tá
não é possível. Não é, amante, é o carro mesmo, sabe? O carro tá consumindo dinheiro. Olha a cara da Érica. É que vocês não podem ver a cara da gente, tem ali, depois de convidar. Isso acontece, tá, gente? Assim, é uma decisão muito pesada, o cara tem que sentar e conversar. E aí quando o Locatelli me mandou a mensagem, né, da família falando, não, nós queremos esse carro, vamos montar esse carro, é a parte que eu acho que há um comprometimento. Eu até tenho a recordação de ter falado com o Locatelli, não sei se você lembra, mas eu falei, Locatelli, daqui pra frente a gente vai ter um relacionamento de amor e ódio. É verdade, eu lembro. Então assim, nós vamos dar risada junto, muita coisa vai dar certo, muita coisa vai dar errado, vai ter dia que você vai chegar puto, e é aí que eu acho que tem que ter uma sinergia entre o cliente e a oficina, tá? Independente de amizade, até pra vocês saberem, tá? O Luiz eu conhecia há muito tempo da época da X4, o Locatelli chega depois dessa história, e quando eu conheço o Locatelli, no primeiro momento eu sou assim, puta, é amizade, é cliente, o que eu vou fazer, o que eu não vou fazer? Tem que ter esse envolvimento, tá? Tem que ter um envolvimento até porque em algum momento eu tô puto e eu falo nervoso com ele, e em algum momento ele chega aqui e fala, pode falar para ele corta. Não saiu, e eu tenho que ouvir isso, faz parte do processo. Eu não posso ignorar o que ele está falando, eu acho que isso é muito importante, tá, gente? Quando ele faz um tipo de reclamação, vocês também não estão vendo, mas ali atrás está o meu sócio, que é o Marquinhos, depois que o Locatelli vai embora, tá, Marquinhos? Aí eu sento com o Marquinhos, Marquinhos, o Locatelli está nervoso com isso, precisamos correr com isso aqui, precisamos resolver aquilo. Todos esses intempéries, essas tempestades que acontecem no meio de um projeto, e volto a dizer, é isso que a gente quer mostrar para vocês aqui, acontece. Não sonhe com o que passa na televisão. O cara liga a televisão e em 40 minutos está tudo resolvido, tudo funcionando. Não funciona assim. Se apeguem aos detalhes, né? E aí, como eu disse no começo agora, eu falei que eu uso hoje na oficina, Luiz, uma coisa que aprendi com você na época da X4. Eu não trabalhei com o Luiz, tá? Aprendi a conversar com ele, conversa de bar mesmo, de boteco, ele contando e vendo a expertise deles naquilo. Posso até te falar que a mesma coisa que eu aprendi com você, eu passo pelas outras oficinas. Não sei se tem problema citar o nome aqui, mas inclusive conversando com o Ney da Nasca, que é o nosso parceiro de funilaria também. Um dia eu espero que ele esteja aqui sentado com a gente. Da última vez que eu fui lá, ele foi para mim e falou assim, poxa, Denis, você sabe que eu fui na sua oficina de coração aberto, ele veio aqui conhecer a gente. Uma pessoa formidável também para conhecer e conversar. E aí ele falou para mim assim, eu aprendi muito aquele dia na sua oficina. E, eu sou mais novo que ele, de oficina, de mercado, de tudo. Ele falou, cara, aquela conversa que teve comigo de quando vai fazer um projeto com o cliente, conversar com a família, ele falou, cara, isso me resolveu N problemas que eu tinha aqui dentro. E isso acontece, eu aprendi com esse cara que está sentado aqui, que falava para mim, senta com a mulher, conversa com conta para ela o que está acontecendo, porque aí o projeto anda bem, né? E aí foi isso que acontecia lá no X4, né? Era assim mesmo, porque chegava sempre o homem com o carro, e ele falava, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo e tal. A gente ia anotando, sentava o Ricardo, que é muito mais habilidoso do que eu nesse ponto. Então toda a parte comercial era o Ricardo que fazia. E definia o projeto, definia desde da cor do carro, o tamanho do pneu. Aí legal, a gente começava a bolar um projeto, não fechava nada ainda. Na semana seguinte a gente marcava uma reunião com a família do cara. Então a gente fazia questão de provar para ele que era importante que a família participasse. Porque é o que o Fábio falou, o carro é um carro da família. A nossa paixão pelo Jeep vem disso aí, de agregar a família, de você estar com todo mundo junto, de você fazer os passeios juntos, não é? De você se divertir junto. Então não adianta o cara querer decidir tudo sozinho, porque se a gente não chamasse a família do cara, no meio do projeto, às vezes num ponto crítico, que não dava mais para voltar atrás, tipo a carroceria de fibra. Tipo a carroceria de fibra, Tipo a carroceria de fibra. Chegava num ponto crítico do projeto, não dava mais para voltar atrás. E a esposa do cara vinha, aí os filhos vinham e falavam, não, mas eu não quero isso. Não, mas essa cor... Às vezes o carro já estava pintado. E aí como é que você vai fazer? Pintar tudo de novo? Pô, o custo do projeto aumenta muito. Então a gente... Era até um pouco exaustivo o negócio, era meio chato às vezes, porque a gente fazia uma primeira reunião com a pessoa que veio nos procurar, uma segunda reunião com a família. Às vezes a gente sentia que o processo não estava bem maduro
Então, já tinha condição de elaborar um projeto e um orçamento, mas ainda não tinha certeza, porque você via que não estava todo mundo de acordo. Aí o pessoal ia para casa, com certeza dentro de casa iam conversar sobre o projeto. Uma semana depois, às vezes o projeto com a família toda junta, mudava tudo de novo. Então a gente só fechava realmente o projeto e começava quando a gente sentia essa energia boa de que todo mundo estava participando e de que a ideia era realmente essa. Claro que algumas coisas ainda no final, às vezes o cara, não, eu quero um carro com pneu 33, que na época da X4, 35 já era um pneuzão, né? Hoje já não é mais, né? Pois é. Então, às vezes o cara não te escutem falando isso aqui, né? Eu fui pra trilha com você, o meu carro que tem 38,5, que era o maior pneu que existia disponível na época, hoje já é pequeno. Já é pequeno, hoje infelizmente. Então o projeto começava com pneu 33, aí a gente já imaginava que podia pular para um 35. Alguns 37, 38,5, que era o caso do Black. Então a gente sabia que o projeto poderia modificar e que dava para mudar no meio do caminho. Mas eram raras as situações dessa, porque a gente realmente envolvia a família e fazia com que o cara viesse de sábado. Sábado, na verdade, a oficina ela ficava aberta só para receber as famílias. Porque não tinha ninguém trabalhando dentro da oficina, mas eu, Ricardo e o pessoal da loja ia para a oficina para atender as pessoas e para que eles pudessem ver o projeto andando. Estou tendo mais um conhecimento agora bom para a oficina. O locador sabe que eu venho de final de semana escondido, a oficina não trabalha para a semana, eu venho, às vezes ele fala, você está aí, porque a gente atendia alguns clientes que moravam longe, a nossa oficina era no Tatuapé. Aí eu tinha um cliente que era de Alphaville, por exemplo. O cara não conseguia, no meio da semana de trabalho dele, às vezes um cara executivo, trabalhava na empresa o dia inteiro, ele não conseguia vir. Ele só podia vir de sábado, então eu tinha que atender esse cara. Então no sábado de manhã a gente estava com a oficina aberta para receber as famílias. Muitas vezes acabava virando em churrasco, né? Que é o que acontece sempre. Na verdade, a X4 ela foi construída em volta da churrasqueira, tá? Que é o item mais importante. O primeiro lugar que a gente definiu foi a churrasqueira. O resto veio em volta. O resto a gente adequa em volta. Sabe que a minha casa é feita assim, na casa que eu moro hoje na Serra, meu pai começou pela churrasqueira. Comprou o terreno e falou, o que precisa construir? Churrasqueira. Dali pra frente, o resto a gente acerta. Aí a gente acerta. Então esse ponto foi um ponto muito importante do sucesso que a gente teve, porque isso nos minimizava problemas, porque você tendo um projeto definido, você consegue programar e estabelecer prazos, até com os seus parceiros e com os seus terceiros, que você vai conseguir cumprir. Porque você está lidando com o sonho de uma família. Que é a parte mais difícil, né? Você percebe que você está lidando com o sonho de uma família, que pode ser aquele cara que tem o dinheiro justo para aquele projeto, ou aquele cara que tem muito dinheiro que aquilo ali não faz diferença na vida dele. Que não existe tanto apego sentimental com o negócio. Então, de qualquer forma, tanto um quanto o outro, o respeito tem que ser muito grande com todo esse processo envolvido, né? Desde a formulação do projeto, orçamento, prazo, porque isso tudo envolve o emocional da família de uma forma muito intensa. Sim. As pessoas querem ver aquele negócio pronto, querem andar no carro, querem curtir. Toda aquela magia do Jeep, de andar sem capota, o vermelho, o amarelo, o cinza, o preto, o azul, o verde. Que acontece até hoje, né? É isso até aí. hoje. Na verdade, o que eu acho que vende muito Jeep ainda é isso. É a parte do... não é só o carisma do carro em si, né? Não, existe quem tem um Jeep dentro. sabe, ele pode ser o mais lindo ou o mais podre. Você está andando na rua, não tem uma criança que não para e não olha para o Jeep e não olha para você que está dirigindo e dá um tchau. Eu até, essa época do ano eu gosto de andar sem capota. Tem até um parceiro nosso sentado atrás da câmera ali que adora me sacanear. Hoje colocou uma música das Branquelas pra tocar, sabe? Tipo, mano, falando que eu tava desfilando, tipo as Branquelas sem capota. Mas isso acontece mesmo, tá? Você tá andando com o carro na rua
E a criançada, você para num farol e a criança tá na rua com o pai pergunta, posso pôr ela aí para tirar uma foto? Pode pôr aqui. Normalmente no mundo do Jeep isso acontece muito tranquilamente, né? A gente é muito receptivo, até uma pergunta sempre que me fazem, o motoboy tem pânico de você. E é engraçado porque muitas vezes o motoboy passa do lado e faz um, oh, legal, o cara tá ouvindo a música. Então, A Vida Cobra ou The Life Snake. é um carro carismático que rola esse sentimento com a família. Também foi a minha preocupação quando a gente conversou, né, Locatelli? Exato. Quando a gente conversou sobre o projeto dele, eu sabia o que envolvia com a família também. Existe uma expectativa, as crianças querem saber, contaram na escola, e existe aquele choque, eu acho que é o que é mais pesado de um projeto. Para você que estiver começando um projeto agora, respire fundo, que é quando desmonta tudo. Meu amigo, a hora que você chega na oficina e tá o chassi no chão, roda para um lado, carroceria para o outro, eu acho que isso é o mais impactante para quem não está preparado para um projeto, né? Porque você fala, mano, eu vou começar do zero isso aqui. Então você tem alguma coisa palpável, um Jeep parecido com esse aqui, beleza? E do dia para a noite ele é um chassi no chão, né, Locatelli? As peças espalhadas pela oficina. Por mais que seja organizado, esse é o cenário que você vai ver, tá? Não tem para onde correr, independente do carro. Experimentem um dia tirar o motor de qualquer carro de vocês, em qualquer oficina. Você vê que a cena não é muito bonita. E daquilo transformar de novo, né? Eu até falo muito para as pessoas. A gente está muito próximo agora de chegar uma carroceria e o carro começar a tomar aquela forma de novo, que é o contraponto, né? É a parte gostosa. Você vai chegar na pessoa e falar, nossa, tá voltando ainda a ser um carro, né? E ainda tem muita coisa. Ainda tem um monte de acabamento, um monte de detalhe, um monte de coisa, mas ele já começa a criar aquele formato de carro de novo, né? Então, essa parte que a gente tá falando de desmontar o carro, chegar na oficina e ter esse choque, eu tive, tá? Eu já fui cliente, nasci dentro de uma oficina. Meu pai, a primeira vez que ele foi reformar o Jeep, o negócio foi um desespero. Pra vocês terem uma ideia, meu Jeep 48, a gente encostou numa oficina, na época a gente era muito simples, morava lá na zona norte de São Paulo, na Vila Souza, desmontando uma oficininha. O cara desmontou o Jeep do dia pra noite. Eu era criança, eu devia ter a idade do Lucas, seu filho. A gente chegava lá e, cara, tava tudo desmontado. Eu falei, mano, vai ser muito rápido isso aqui. Passaram 2, 3, 4... 2000 anos depois. Calma, não vamos chegar nesse nível, tá? Calma. Pelo amor de Deus. Simone, calma, tá Já vi bom. os olhos Calma, tá arregalados bom. ali. Não vamos chegar nesse ponto, mas assim, era uma oficina que era uma garagem do cara. E eu, por essa paixão pelo carro, eu levei o carro inteiro nas costas para casa. Era no final da minha rua, eu morava numa ladeira, eu colocava um paralama, criancinha, botava o paralama, levava para casa, deixava na garagem, pegava o outro, até que ficou só o chassi, o motor e o caixote. Que aí o meu pai chegou do trabalho com a Toyota, eu falei, pai, nós vamos buscar o Jeep hoje. E aí eu levei o carro inteiro para casa para a gente terminar o projeto. Então eu também passei esse desespero, eu sei o que é essa angústia do negócio sai ou não sai. E como criança, inclusive, eu tenho essa recordação, tá? Eu tenho essa recordação de criança de falar assim, mano, o negócio vai andar nunca mais. Eu já tinha uma paixão, porque eu entrei na pré-escola com aquele carro com meu pai, amava aquilo, e fazer ele acontecer de novo. E não é a única vez. Depois vai reformar de novo, igual você já vai, mano, vamos reformar de novo, vamos fazer de novo. Você só vai ficando mais calejado com o projeto em si, né? E vai aprendendo um passo ou outro que tem no projeto. Então é muito difícil. Você tem que amar muito o carro, a família tem que amar muito, isso tem que ser uma paixão conjunta, né? E aí, lógico, também tudo não pode ser desculpa para o atraso. E aí é a parte que eu puxo o meu próprio tapete. A gente veio de um momento complicado no mundo, a gente vem de um momento de pandemia. O Locatelli vivenciou com a gente diversas modificações, inclusive na oficina, e o Luiz falou agora uma coisa importante, quando você fala de prazos com fornecedores... Desculpa, até para vocês entenderem uma coisa importante, algumas oficinas cortam a possibilidade de algumas participações do cliente no processo, porque só a gente sabe o quanto atrasa isso. Por exemplo, você negocia com o seu fornecedor de roda que você vai comprar a roda no dia tal. Aí sabe aquela mensagem que o cliente, que a oficina recebe, que é assim, puta, Denis, eu tô na dúvida, à noite eu passo aí para discutir isso com você, isso atrasa demais o projeto. Porque você tinha um negócio na linha de produção, você tira porque o cliente não decidiu o que você quer, e aí a hora que ele volta para decidir, você volta com aquilo para a linha de produção do fornecedor, isso atrasa tudo.
o fornecedor olha para você e fala assim, então, Denis, se fosse na segunda-feira, às 7 horas da manhã, eu estava rodando hoje, agora eu só vou poder encaixar essa roda daqui a 10 dias. Cara, eu estou dando um exemplo, tá, gente? Tá aí a importância que a gente fala do projeto e discutir ele exaustivamente e não mudar no meio do projeto. Que até é uma outra coisa importante, quem mais deve sofrer com isso hoje é o Locatelli em si. É impressionante. Você conhece 800 pessoas, dessas 800, 4 fizeram meio projeto em casa, mas quando você vai fazer um projeto, todo mundo é profissional. Todo mundo é profissional. Todo mundo manja de tudo, todo mundo sabe de tudo. Vocês vão ver isso quando vocês estiverem fazendo um projeto de vocês. Todo mundo manja. Todo mundo conhece, todo mundo. Exatamente. Né? O Marquinhos tá falando ali atrás, todo mundo conhece todo mundo. Poxa, mas o cara tá demorando pra fazer isso, mas o meu amigo faz em 3 dias. Então, mano, esse papo de meu amigo, esses 3 dias aqui, 8 dias ali, cara, isso é uma armadilha. Então também é a parte que é o ter a cabeça fria de ouvir muita merda, tá? Que isso você vai ouvir em qualquer projeto, eu não estou falando só em projeto aqui de 4x4. Se eu for turbinar um carro, preparar, montar um carro para track day, você vai ver que todos os seus amigos que nunca montaram um carro, do dia para a noite viram profissionais. Porque eu vi, olha, meu vizinho lá faz isso, o cara corta a laser em 2 dias, meu amigo, não funciona assim, tá? Então isso também é outro ponto importante. E aí dentro desse processo, o Locatelli vivenciou com a gente, é onde entra na questão de família, que a gente tem que ter uma intimidade, até com os filhos estão entrando aqui, estão passando para lá e para cá. E ele também com a gente. O Locatelli vivenciou com a gente aqui dentro da oficina nesse, vamos dizer, 1 ano, né? Acho que pode ser 1 ano de projeto. Não chegou ainda a 1 ano, mas está quase nisso, né? Não quer falar você, não tá quase já passou um pouquinho. Edita, corta, tá quase 1 ano. Para com essa porra aí, meu irmão! Simone, tá quase, né? Pera aí, deixa eu ver. Eu acho que ele precisa tomar um pouco mais de chá. Isso, bota mais um pouquinho de chá pra ele, cara. Tá confundindo o tempo aqui, peraí. Chá. Toma um chazinho gelado. Até eu vou tomar isso. Mas nesse... chega a treme, né? Vou falar. Nossa, eu vou tomar também, peraí. Rapaz, que chá gostoso. Caramba, é muito bom. É engraçado que ele é bem natural. Rapaz, esse chá, vou falar pra você, negócio, pensa num chá legal. Nessa brincadeira toda, muita coisa acontece. Tem coisas que acontecem dentro da oficina, do projeto, que a gente tenta prever e não consegue. O Locatelli vivenciou com a gente uma troca de diretoria da empresa, onde eu vendi parte da empresa, entra o Marquinhos, que foi um upgrade, não é porque ele está aqui não, você mesmo sentiu, né? Eu senti isso aí. Uma diferença na oficina, disso tudo, isso independente de falar mal ou não de outros, tá bom, gente? A gestão, trocar a gestão de alguma coisa é muito difícil, troca de funcionário, e nessa história toda, que é a parte mais difícil, que eu não posso usar isso como argumento para atrasos no projeto dele, então eu estou assumindo essa responsabilidade agora na frente de vocês, houve a pandemia.